Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos, né? Nós estamos agora na nossa AP2 do terceiro bimestre. Eu sou a professora Alexandra, professora de língua portuguesa. Espero que nesse momento de estudo nós possamos aprimorar, fortalecer os nossos conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Em português, né, nesse período, né, do terceiro bimestre, AP2, nós vamos continuar os nossos estudos em literatura sobre o classicismo. Vamos fazer uma pequena retrospectiva do conteúdo que foi abordado na AP1 sobre o classicismo e vamos estender até o classicismo em Portugal. E em gramática nós também vamos dar continuidade aos estudos das figuras de linguagem. Então, assim, para início de estudo, né, eu trago aqui um pouco ainda de recordação sobre o classicismo, sobre as características, o que foi esse momento, né, na história, né, na literatura, na arte. Eu trago aqui um pouco para a gente relembrar, né, o que já foi conversado lá na AP1 e fortalecendo um pouco sobre o classicismo em Portugal. Mas o que foi o classicismo? Em que época aconteceu, né? Qual foi a maior representação desse momento? Qual foi a maior inspiração desse momento? O classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV, na Europa. O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna faz referência aos modelos clássicos greco-romano. No campo da literatura, classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Então, a gente já pode observar aqui que o momento do classicismo foi um momento de várias descobertas, momento de renascimento, né, a partir do século XV. Foi um momento de transição, na verdade, né, entre a Idade Média até a Idade Moderna, né, que a gente pode chamar de Renascimento. Então, assim, nesse período, vários comportamentos foram mudando, né, foram moldando, foram se encaixando, a fim de atender a alguns modelos, né, alguns modelos clássicos. E aí eu trago um pouquinho para vocês o contexto histórico, né, que a gente já estudou, trouxe aqui para a gente poder relembrar. Que na Idade Média, o período que durou 10 séculos, né, do século V ao XV, o principal atributo da sociedade era a religião, né, que a gente estudou lá no trovadorismo, que faz parte da Idade Média, que era um período em que a religião estava em evidência, né, em primeiro lugar. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, né, ou seja, Deus como centro de todas as coisas, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungados, além de sofrer alijamento da sociedade, ou, em último caso, até a morte. E aí aparece aí o humanismo, né? Um momento de transição também, que surgiu a partir do século XV na Europa. Começou a questionar diversas questões, diversas situações, uma vez que o cientificismo despontava. Então, mesmo ali no período da Idade Média, né, começou a aparecer também, as pessoas começaram a mudar um pouco de costumes, né, de ideias, conhecido também como humanismo. Começou a aparecer o cientificismo. Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivessem além do divino. Então aí foi quando começou a aparecer os cientistas, né? Começou a aparecer pessoas para questionar o Deus do universo, né? O Deus como centro de todas as coisas. Ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo. E aí eles já queriam, com essa nova ideia do humanismo aí chegando, né? Chegando a dizer que o homem tinha o seu poder, que o homem deveria ser considerado como o centro do mundo, né? E não Deus como antes na Idade Média era considerado. Então os cientistas começaram a aparecer e começaram a levantar questionamentos sobre a questão da religião, sobre a igreja, sobre Deus,
tá certo? Então foi um momento de grande alvoroço, de grandes reflexões. Esse momento ele também teve marcado por grandes transformações, grandes descobertas, né? Como as grandes navegações, foi uma das situações marcantes dessa época. A reforma protestante, né? Quando a igreja entrou em crise, a invenção da imprensa, o fim do sistema feudal, aí, o início do capitalismo, o cientificismo. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no quê? No equilíbrio clássico. Assim surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas e que espalhou-se por todo o continente europeu. E quando a gente começa a falar sobre o classicismo em Portugal, a gente vai ver, né, o grande peso que tem das produções textuais, né, dos poemas, tá certo? Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, né, que é entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco de Sá de Miranda a Portugal. Ali ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, com o nome Doce Estilo Novo. Nesse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto. Então eles procuravam seguir essa forma fixa, né, do soneto, que eram 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, dois estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Nos versos decassílabos e na 8ª rima. Além de Sá de Miranda, merece destaque também os escritores portugueses classicistas, que é Bernardino Ribeiro, com sua novela Menina e Moça, Antônio Ferreira, com sua tragédia A Castro, e o grande Luís de Camões. E aí eu trago para vocês dizendo o seguinte, que no entanto, né, foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses e da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Luís de Camões, ele foi o maior destaque da literatura classicista em Portugal. Então, assim, é o cara, né? Realmente foi o escritor que marcou essa época. Sua grande obra, né, que também é contemplado no nosso livro, né, nosso livro didático, tem uma parte do livro, na verdade, que é Os Lusíadas, de 1572, é uma epopeia classicista onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos em 8ª rima, distribuídos em 1.120 estrofes. O classicismo em Portugal permaneceu até 1580. Esse é o ano da morte de Camões e também da união das coroas ibéricas, aliança estabelecida até 1640 entre Espanha e Portugal. Uma observação que eu trouxe aí é que no Brasil esse período literário ficou conhecido como quinhentismo. E um resumão aí das características do classicismo. As principais características são antiguidade clássica, antropocentrismo, né, o homem como centro de todas as coisas, o humanismo, universalismo, racionalismo, cientificismo, paganismo, objetividade, equilíbrio, harmonia, rigor formal, mitologia greco-romana e ideal platônico e de beleza. Os nossos principais autores e obras dessa época. De certo que na literatura portuguesa o autor que recebe destaque é Luís Vaz de Camões, com sua obra Os Lusíadas. Já na Espanha, Miguel de Cervantes, com sua obra mais notável, que é Dom Quixote. Destacam-se também os escritores humanistas italianos, Dante Alighieri, com sua obra mais popular, A Divina Comédia, e Francesco Petrarca, pai do humanismo e inventor do soneto, Giovanni Boccaccio, com sua obra Magma Decameron. Em nossa gramática, nós vamos continuar aqui, fechar o nosso assunto, nossos estudos sobre as figuras de linguagem, que também pode ser chamada de figuras de estilo. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, mais forte. Dependendo da sua função, elas são classificadas em
figuras de palavras ou semânticas, que estão associadas ao significado das palavras. E aí, como exemplo, temos a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, sinestesia e perífrase. As figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Os exemplos dessas figuras de pensamento é a hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. E nós temos também as figuras de sintaxe ou construção, ou sintaxe, né, como queiram chamar. Interferem na estrutura gramatical da frase. E aí, quem são essas figuras? A elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Nas figuras de som ou harmonia estão associadas à sonoridade das palavras, são a aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Trouxe só aqui representando mesmo as figuras de linguagem que a gente já estudou, né? Ou figuras de estilo, como queiramos chamar. Que foi a comparação, metáfora, metonímia e antítese na aula anterior. Nessa aula agora nós vamos abordar mais 5 figuras de linguagem. A personificação, né, que pode ser conhecida também como prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Ou seja, a gente dá a objetos irracionais o comportamento como se fossem humanos. O exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. A gente dá aí a ideia de que o jardim é quem está agindo como um ser humano, ok? Na hipérbole, corresponde ao exagero intencional da expressão. Quantas vezes a gente não usa essas hipérboles na nossa vida, né, no dia a dia? Quando a gente diz assim, quase morri de estudar. A gente está aí exagerando, dizendo assim que a gente estudou muito, mas a gente faz questão de usar uma hipérbole, que é esse quase morri. O morri que é exageradamente aí a nossa intenção realmente de exagerar a quantidade de estudos. Tá certo? Enquanto a hipérbole é exagero, né? Aqui o eufemismo, ele já é para a gente suavizar o discurso. É uma figura de linguagem utilizada para suavizar, para minimizar o discurso, para acalmar a mensagem, né? Um exemplo, entregou a alma a Deus. Quando eu digo entregou a alma a Deus, eu digo que alguém morreu, né? Mas ao invés de eu chegar a dizer fulano morreu, aí a gente usa a expressão entregou a alma a Deus, que é suavizando a notícia. Temos também a ironia, que é a representação do contrário daquilo que se afirma, né? De forma assim bem irônica. Quem lhe conhece essa figura de linguagem? Todos nós, né? Algumas vezes até já fomos irônicos ou já passamos por situações de que alguém foi irônico com a gente, não é isso? Então aí o exemplo, é tão inteligente que não acerta nada, né? A gente tá aí dando o sentido contrário, né? Usando umas palavras para dizer o contrário. Aí a gente usa aquele termo, né? Só que não. Mas é isso aí. A anáfora, né? Como nossa última figura de linguagem de estudo aí que traz o nosso livro, é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. A gente repete para dar força, para dar ênfase à nossa história, ao nosso texto. É uma repetição que ela é aceita justamente por conta da figura de linguagem anáfora. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Certo? Então, assim, eu espero que vocês possam ter entendido, né, nosso conteúdo de hoje. Se cuidem, né? Preserve a vocês e quem vocês amam. E até logo. Um grande abraço virtual a cada um de vocês. Fiquem com Deus.